Meus queridos, o que eu vou te contar agora não é invenção, não é teoria e muito menos exagero. O mundo está assistindo, diante dos próprios olhos, um movimento silencioso que prepara o palco para um dos acontecimentos mais importantes da história espiritual da humanidade. 9 sacerdotes judeus já estão separados, um terreno inteiro no Monte das Oliveiras foi consagrado e 5 novilhas totalmente vermelhas foram cuidadosamente criadas para um ritual que não acontece há mais de 2000 anos. Tudo isso se conecta diretamente à construção do terceiro templo de Jerusalém, algo que, segundo as Escrituras, antecede a chegada do Messias para os judeus e anuncia a manifestação do Anticristo para o restante do mundo. O que quase ninguém entende é que essas novilhas não são apenas animais raros. Para os judeus ortodoxos, elas são a chave de um processo espiritual que interrompido desde a destruição do templo no ano 70 d.C. Lá em Números 19, Deus ordenou que uma novilha perfeita, sem defeito e totalmente vermelha, fosse sacrificada, queimada integralmente e reduzida a cinzas. Essas cinzas eram misturadas com água para purificar quem tivesse contato com a morte. Sem essa purificação, ninguém podia entrar na presença de Deus. Era a lei. E aqui começa o primeiro mistério. Essa cerimônia desapareceu da história, porque não existe templo, não existe altar e não existem cinzas. Mas agora, pela primeira vez em milênios, 5 novilhas perfeitas foram encontradas e levadas dos Estados Unidos para Israel. Elas estão guardadas sob vigilância, examinadas diariamente para garantir que não cresçam um único fio de pelo de outra cor. Para os judeus que esperam o Messias, isso significa que o tempo da restauração chegou. E para nós que conhecemos o Evangelho, significa que as profecias estão se encaixando com uma precisão assustadora. Muita gente me pergunta, mas pastor, Jesus já morreu, o seu sangue já nos purificou de todo pecado, por que isso seria importante para nós cristãos? E você está completamente certo. Nós não dependemos de cinzas, nem de rituais antigos. A Bíblia é clara, o sangue de Jesus nos purifica de toda injustiça. Mas os judeus não acreditam que Jesus é o Messias, então, para eles, tudo isso precisa voltar a acontecer, porque eles esperam um Messias que governará a partir do templo reconstruído. Eles estão restaurando vestes sacerdotais, garfos, recipientes, candelabros de ouro, instrumentos de sacrifício, tudo exatamente como era no tempo de Moisés e Salomão. Eles já possuem até uma menorá gigantesca exposta em Jerusalém, e muitos de vocês já viram isso pessoalmente. E aqui entra o elemento espiritual mais impressionante. Teólogos judeus afirmam que, em toda a história, apenas 9 novilhas perfeitas foram encontradas. A tradição diz que a 10ª marcaria a era da chegada do Messias, e agora, com 5 animais aprovados, muitos acreditam que a era já começou. Não é coincidência, é preparação. Mas um problema enorme está no caminho deles. O local onde o templo deve ser construído é o mesmo onde hoje estão a Mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, 2 dos lugares mais sagrados do islamismo. Qualquer tentativa de derrubar essas estruturas causaria uma guerra sem precedentes. Muitos especialistas afirmam que isso poderia desencadear um conflito global. Há quem diga, inclusive, que uma simples vaca poderia ser o estopim da Terceira Guerra Mundial. Eu, porém, acredito em algo ainda mais profundo e perigoso. O Anticristo vai usar exatamente essa tensão espiritual para propor um grande acordo de paz. Judeus, árabes e cristãos serão convencidos de que ele é a solução para séculos de conflito. Esse será o pacto que permitirá a construção do templo, sem destruição das estruturas islâmicas, abrindo espaço para um suposto tempo de paz mundial. Só que essa paz será falsa, será o início daquilo que a Bíblia chama de tribulação. E enquanto o mundo enxergar apenas política, religião e tradição, nós sabemos que por trás disso tudo existe um movimento espiritual gigantesco, preparando o cenário para os eventos finais antes da volta gloriosa de Cristo. Meus irmãos, agora que você já entendeu por que essas novilhas vermelhas se tornaram o centro de tanta expectativa espiritual, precisamos avançar para a parte mais séria dessa história. O que vai acontecer quando o templo estiver pronto e que papel isso terá no cumprimento das profecias do fim dos tempos. Não é exagero dizer que estamos olhando para um dos sinais mais claros de que o relógio profético está prestes a chegar ao seu limite. Os judeus acreditam que Deus só enviará o Messias quando o templo estiver purificado e dedicado novamente. E para que isso aconteça, as cinzas da novilha vermelha precisam estar prontas.
Por isso, sacerdotes descendentes de Arão já foram selecionados, treinados e separados para esse ritual. Há registros de que eles estão realizando ensaios completos da cerimônia, repetindo cada detalhe, aguardando apenas a liberação oficial para fazer o sacrifício. É como se tudo estivesse montado, cada peça encaixada, esperando só o início da cena final. Mas para onde tudo isso aponta? A Bíblia revela que no tempo do fim surgirá um líder mundial conhecido como o Anticristo, alguém que trará uma aparente solução para os conflitos globais. Ele será visto como um pacificador, alguém capaz de unir judeus, árabes e cristãos em um único acordo. As religiões se sentirão representadas e o mundo acreditará que finalmente encontrou um homem iluminado. Mas será justamente esse acordo, firmado no monte mais disputado da terra, que abrirá as portas para o reinício da adoração judaica no templo. Os judeus, emocionados com a restauração da sua fé antiga, verão esse líder como o Messias prometido. Eles rejeitaram Jesus por esperar um líder político poderoso, alguém que traria paz e segurança ao povo de Israel. E é exatamente assim que o Anticristo vai se apresentar. Forte, carismático, convincente. Mas a Bíblia deixa claro que essa paz será apenas uma cortina de fumaça, um preparo para a maior enganação da história da humanidade. Quando o templo estiver funcionando, quando os sacrifícios forem retomados e o mundo estiver aplaudindo o suposto novo tempo de harmonia, esse homem mostrará a sua verdadeira face. No meio dos 7 anos de tribulação, depois dos 3 anos e meio de uma paz ilusória, ele vai quebrar o acordo, entrar no templo e cometer aquilo que Jesus chamou de sacrilégio terrível. Será o momento em que o engano cairá por terra e Israel perceberá que foi enganado. É aqui que começa o período mais sombrio da história mundial. A partir desse instante, meus irmãos, o castigo divino começa a cair sobre a terra. A ira de Deus será derramada contra toda a maldade acumulada ao longo dos séculos. E os judeus, diante do desespero, reconhecerão finalmente que o Messias verdadeiro já veio há 2000 anos e foi rejeitado por eles. O profeta Zacarias descreveu esse momento com palavras que cortam o coração. Olharão para mim, a quem traspassaram, e chorarão como quem chora por um filho único. Será um pranto nacional, um arrependimento profundo e sincero. E enquanto o Anticristo reúne seus exércitos para destruir o povo escolhido, o céu vai se abrir. O Filho de Deus, o Rei dos Reis, aparecerá montado em um cavalo branco, acompanhado dos seus santos, a igreja arrebatada, para aniquilar o Anticristo, o falso profeta e todo o sistema maligno que dominou a terra. Essa é a batalha do Armagedon, o encerramento da tribulação e o início do reino milenar de Cristo. Agora eu preciso te dizer algo com muito amor, mas com muita firmeza. Essas novilhas vermelhas não têm poder nenhum sobre nós cristãos. Nós não dependemos de rituais antigos, nem de cinzas, nem de sacerdotes humanos. Jesus já se sacrificou de uma vez por todas. Mas o fato de esses animais existirem é um sinal gigantesco de que o povo judeu está se movimentando para algo profético. Eles creem que o Messias está às portas, e essa expectativa mostra que o cenário mundial está pronto para o enganador que vai vir antes da verdadeira volta de Cristo. E, se a preparação para o templo está tão avançada, isso significa que o acordo de paz, aquele que dará início à tribulação, está cada vez mais perto. Mas antes que esse acordo seja assinado, a igreja será arrebatada. Por isso, você que crê em Jesus precisa estar firme, fortalecido e consciente de que todo esse movimento espiritual não está acontecendo por acaso. Deus está acelerando os sinais. Então, meu querido e minha querida, compartilhe essa mensagem. Muitas pessoas ainda não entendem o que está por trás das novilhas vermelhas e você pode ser a voz que abre os olhos de alguém. O tempo está avançando rápido, os sinais estão claros e a volta do nosso Senhor está muito próxima. Jesus disse: "Eis que venho em breve". Que Ele nos encontre preparados. Maranata.